Existe um período da sua vida do qual você não se lembra de nada do que aconteceu, mas as experiências e os estímulos dessa fase formam a base de como o seu cérebro reage hoje. Esse é o seu período da infância. Vocês não acham que, agora como adultos, quando a gente ouve o que essas crianças falam, elas sempre soltam uma perspectiva que choca, fazendo perguntas muito interessantes? Por exemplo, a essência da raiva é brigar com as próprias expectativas. Existe um tipo de cérebro que ainda não foi domesticado, uma sensação de potencial infinito. Mas nós também já fomos esse tipo de criança, e essa centelha parece ter desaparecido depois que viramos adultos. A gente parece não pensar mais daquele jeito. Aqui eu pretendo dividir o assunto em alguns episódios para entender, junto com vocês, que tipos de mudanças o nosso cérebro passa na infância, na adolescência e na vida adulta, ou seja, como você se torna quem é hoje. Hoje vamos começar pelo cérebro infantil. No primeiro mês depois do nascimento, o cérebro cresce 1% por dia, mais rápido até do que o peso corporal. O cérebro de uma criança de 2 anos já chega a 70% do peso do cérebro adulto e aos 6 anos chega a 90%. O cérebro de 0 a 2 anos é como um computador novo recém-ligado. Dentro dele só tem o sistema inicial, e todos os aplicativos ainda estão sendo baixados e instalados. Nessa fase, o nosso cérebro passa por um período de explosão das sinapses neuronais. É como uma planta transbordando do vaso. O número total de sinapses chega ao pico da vida inteira, o dobro do que existe num adulto. Mas essa situação é só temporária. O cérebro nesse período tem conexões muito densas e ricas, mas essas conexões ainda são fracas e os neurônios ainda não passaram pela mielinização. O que é mielinização? Vocês veem aquela fina camada de gordura em volta do axônio do neurônio? Ela é a mielina, uma camada isolante. Quanto mais grossa essa camada, mais rápida e mais precisa fica a transmissão de sinais no cérebro. Os sinais elétricos da criança ainda não viajam tão rápido, e a mielinização é um dos sinais de que o cérebro está amadurecendo. Mas o talento das crianças está em aprender rápido. A memória de curto prazo é ótima. Cérebro novo funciona bem mesmo. Em coisas como idioma, percepção musical e visão, elas conseguem receber uma quantidade enorme de informação ao mesmo tempo, sem se confundir. E não precisam ficar decorando palavras nem regras de gramática de propósito. Só com um ambiente linguístico já absorvem a lógica do idioma. É um aprendizado instintivo. Conseguem entender e até falar uma segunda ou terceira língua. Isso pode ser considerado um dom de nascer humano. Algumas habilidades realmente têm um período sensível de aprendizado, ou seja, depois de passar essa fase da infância, talvez fique mais difícil aprender, e em alguns casos seja totalmente impossível. Principalmente o idioma. Crianças imigrantes que têm contato com uma nova língua antes dos 7 anos chegam a dominar a gramática no nível de um falante nativo. Os casos das chamadas crianças lobo mostram que, se antes dos 12 anos a criança nunca tiver tido nenhum estímulo linguístico, depois que essa janela se fecha, ela talvez nunca mais consiga aprender pelo resto da vida. Parece até que a infância é um momento auge da sua vida, uma fase de potencial enorme, em que o cérebro tem espaço de sobra para se adaptar com flexibilidade a ambientes novos. Mas o preço disso é que o consumo de energia é altíssimo. Com tantas conexões densas entre os neurônios, o cérebro precisa fazer subtração. Por isso, existe uma fase muito importante, a fase de poda. Se aquilo que está no seu ambiente, idiomas ou habilidades, não foi usado nem recebeu estímulo prolongado depois, deixar isso ficando no seu cérebro só ocupa memória e gasta energia. O desenvolvimento do nosso cérebro segue uma lógica de primeiro alargar os caminhos e depois subtrair para otimizar. Entre os 3 e os 6 anos, os neurônios cerebrais ativam o programa de poda. É um processo longo, que acontece em etapas. Por exemplo, a área sensório-motora completa a poda principal antes dos 6 anos.
a área da linguagem completa a poda antes dos 12 anos. Entre a adolescência e a vida adulta, dos 13 aos 25 anos, o seu córtex pré-frontal também passa pela poda, e o seu hipocampo passa por uma poda contínua durante a vida toda. É assim que a fiação do cérebro vai se tornando aos poucos mais nítida e fixa na sua interação com o mundo. Vocês já ficaram olhando para fotos antigas da infância sem fazer a menor ideia de quantos anos tinham nem do que estavam fazendo? Mas os seus familiares contam a história com o maior prazer. Eles lembram de tudo direitinho. Por que tanta gente não tem nenhuma lembrança antes dos 3 anos? É porque nesse período as sinapses ligadas àquele cotidiano repetitivo em que você era cuidado foram todas podadas. Aliás, eu acho que não lembrar dessa fase até que não é tão ruim, porque a maior parte do tempo a cena provavelmente era você pelado na frente de todo mundo. O cérebro de uma criança de 3 anos é como uma nebulosa densa, enquanto o cérebro do adulto é mais parecido com uma rodovia enxuta. Além disso, a substância cinzenta e a substância branca do nosso cérebro também crescem em ordens diferentes em fases diferentes. A substância cinzenta é como a CPU do computador, faz o processamento dos dados. Já a substância branca é como uma rede de fibra óptica, é a transmissão dos dados. A substância cinzenta forma a camada externa do nosso cérebro, também chamada de córtex, e é responsável principalmente pela memória e pelo pensamento consciente. Já a substância branca é um feixe de fibras nervosas mielinizadas, que cuida das comunicações entre as diferentes regiões do cérebro, da aceleração dos sinais e da integração da rede neural. No primeiro ano de vida, a substância cinzenta cresce mais rápido. Ela aumenta de 100% a 150%, enquanto a substância branca só começa a crescer mais rápido que a cinzenta depois dos 2 anos, atingindo o pico por volta dos 30. E se nos primeiros anos de vida algo der errado na poda das sinapses e no desenvolvimento da substância branca, o que pode acontecer? O autismo é um exemplo bem particular disso, e a sua origem é muito complexa. Mas as crianças das estrelas são aquelas que, no processo inicial de formação do cérebro humano, se desviam da trajetória normal de desenvolvimento. O transtorno do espectro autista se manifesta principalmente em dificuldades sociais, de linguagem e cognitivas, e não é causado por um único fator. Hoje, pesquisando o cérebro dessas pessoas, encontram-se algumas características. Por exemplo, o crescimento excessivo do cérebro nos primeiros anos. Por exemplo, em crianças autistas de 2 a 4 anos, o volume cerebral é de 5% a 10% maior do que o das outras crianças da mesma idade, e a substância cinzenta cresce rápido demais. Depois dos 4 anos, essa velocidade cai bruscamente, e na vida adulta o volume cerebral tende a voltar ao normal ou a ficar um pouco abaixo. Além disso, a densidade, a distribuição e a estrutura celular da substância cinzenta e da branca apresentam anomalias, gerando padrões atípicos de conexão. E na fase de poda, normalmente deveríamos podar de 40% a 50% das conexões sinápticas, mas as crianças autistas podem acabar mantendo sinapses demais, ou seja, sofrem com sobrecarga de informação, e o cérebro apresenta muitas anomalias funcionais. Eu acho que o nome autismo combina mesmo. Elas e as outras crianças parecem ter os sinais desencontrados. O sinal social que sai de um lado não chega do outro. A criança não consegue interpretá-lo. Principalmente os familiares delas podem tentar conversar com a criança inúmeras vezes, mas ela não dá a resposta que você espera. A gente ouve muito que o cérebro das crianças tem uma plasticidade enorme e que, conforme a gente envelhece, o cérebro parece ficar rígido. Será que o cérebro adulto não tem plasticidade nenhuma? Também não é bem assim. Depende muito da pessoa. As conexões sinápticas dos nossos neurônios também seguem a lógica do usar ou perder. A plasticidade forte do cérebro infantil vem, além das conexões abundantes e do aprendizado rápido,
do fato de que, para coisas como idiomas e ouvido absoluto, existe um período sensível antes dos 7 anos. Já o adulto precisa mais de prática deliberada para continuar aprendendo novos conhecimentos e habilidades, e só assim consegue criar novas conexões sinápticas. Por isso, o cérebro realmente funciona melhor quando é bem usado. Mas em casos de lesão cerebral, por exemplo, a epilepsia infantil refratária, há crianças que precisam ter parte do cérebro removida, em alguns casos, até um hemisfério inteiro. Falando de crianças por volta dos 6 anos, todo mundo se surpreende ao ver que o cérebro infantil tem uma capacidade enorme de compensação funcional, e o que sobra do cérebro consegue fazer ajustes adaptativos. E se for um adulto que tiver parte do cérebro removida, do ponto de vista da evolução humana, nós não só temos o cérebro proporcionalmente maior, como também desenvolvemos um período de plasticidade cerebral muito longo. O desenvolvimento desse cérebro é segmentado. Dá para dizer que a infância, a adolescência e a vida adulta são 3 pessoas diferentes. Na infância, a imaginação é vasta. Na adolescência, a pessoa é impulsiva, com as emoções à flor da pele, meio caótica. Depois de adultos, parece que a maioria vira gente com padrões fixos, e só uma pequena parcela mantém a criatividade. Mas não importa qual seja o tipo, a capacidade de execução do adulto é maior. O verdadeiro sinal de que uma pessoa amadureceu não é o cérebro ter chegado a 100% do volume, e sim o amadurecimento desta região aqui, bem acima do meio das suas sobrancelhas, o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões racionais e por inibir os impulsos. Essa região talvez só amadureça entre os 25 e os 30 anos. Tente lembrar da sua adolescência. Você achava que estava meio doidão naquela época? Nos próximos vídeos, vamos continuar falando sobre que mudanças interessantes acontecem no nosso cérebro durante a adolescência.